Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Hoje, na nossa pauta, estamos comemorando os 10 anos do campus da UFRJ Duque de Caxias. Nossos entrevistados, o ex-diretor, professor Herbert Guedes, e a diretora acadêmica de graduação, a professora Mônica Lacerda. 26 de julho de 2018, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento e hoje, celebrando os 10 anos do campus da UFRJ de Duque de Caxias, estamos aqui com o ex-diretor, professor Herbert Guedes, do campus da UFRJ Duque de Caxias, e também com a professora, em seguida, com a professora Mônica Lacerda, que é diretora de graduação também do campus da UFRJ de Duque de Caxias, que celebra 10 anos, né, professor Herbert? Né? Bom dia a todos. Obrigado. Eu queria que você se apresentasse rapidamente, né? Você é formado em farmácia pela UFRJ, Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Perfeito. Também com doutorado nesse mesmo instituto, né? E com pós-doutorado também na Universidade do Texas. E foi diretor aí do campus da UFRJ de Duque de Caxias, que celebra agora 10 anos. Me conta um pouco dessa história, professor. Como é que vocês chegaram aos 10 anos aí do campus da UFRJ em Duque de Caxias? Então, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, do campus de Caxias, poder ser apresentada, né, para a sociedade dessa forma. É uma grande alegria para nós fazer parte do campus Duque de Caxias da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma iniciativa que veio com o projeto Reúne, da universidade se interiorizar, estar presente no interior. Apesar de Duque de Caxias não ser tão interior, ser uma grande cidade industrializada, Duque de Caxias é carente de formação de ensino superior, e a UFRJ, com todo o seu status de uma das melhores universidades do Brasil e por vários conceitos consideradas a melhor universidade do Brasil, estar em Duque de Caxias ela pode fazer a diferença. Porque nós precisamos quebrar essa corrente do trânsito das cidades, né, vizinhas irem trabalhar em trabalhos menores dentro da cidade, né, da capital. Nós precisamos quebrar isso, nós precisamos formar os alunos de Duque de Caxias e dos outros interiores para que possam trabalhar com atividades, né, de excelência dentro dos seus municípios. Então, esse é o objetivo da iniciativa da universidade estar lá. Essa, inclusive, é uma pauta que a gente tem falado muito aqui no programa, desde o começo, que é essa questão de desenvolver ciência e tecnologia no interior do Estado. E, como você falou, né, professor, Caxias não é tão interior assim, né? Até recentemente a gente fez um evento lá e, assim, a minha definição de Caxias é a nossa São Paulo dentro do estado do Rio de Janeiro. Aquele conjunto de indústrias espetacular, né? E aí, que cursos foram levados para a UFRJ de Duque de Caxias? Então, quando a UFRJ de Duque de Caxias foi pensada, ela foi pensada para ser um polo de tecnologia. Então, nós temos 3 cursos: de biofísica, biotecnologia e nanotecnologia. O curso de biofísica e de nanotecnologia, eles são bem tecnológicos, então parte deles associada ao desenvolvimento de produtos. Então, isso pode conversar muito fortemente com a indústria. Então, você tendo uma indústria bio ou de biotecnologia, e a de nanotecnologia, ela permeia várias áreas, porque é multidisciplinar. Então, física, química, engenharia. Então, esses cursos eles podem participar dessas indústrias. Então, o nosso grande objetivo é formar um aluno diferenciado, multidisciplinar, que possa pensar fora da caixa e, dessa forma, tentar gerar soluções, ou em termos de sustentabilidades, ou em melhoria de processos. Então, esses 2 cursos foram pensados dessa forma. Claro que são cursos muito pesados. Para a gente gerar um aluno que seja multidisciplinar, a gente tem que dar uma base para ele de conhecimentos teóricos, no caso de nanotecnologia, né, que a professora Mônica pode falar muito melhor, que é física, química e biologia ao mesmo tempo, é extremamente difícil, mas isso pode fazer a diferença. E com 10 anos vocês já formaram alguns alunos, né? E como é que está essa recepção do aluno? Uma das coisas que a gente fala muito aqui na cidade de Petrópolis é que dos pontos fortes aqui da cidade, ao meu ver, é justamente a formação dos nossos alunos. Mas que, infelizmente, esses alunos acabam saindo da cidade em busca de empregos e oportunidades. Diferente um pouco de Caxias, pela pujança industrial que Caxias tem.
Como é que está sendo absorvida essa mão de obra em Caxias? Ou essa mão de obra também qualificada dos egressos saem da cidade? O que acontece é que a capital ainda é um grande sugador da mão de obra. Então, quando você gera um aluno que tem uma grande capacidade, um aluno que é diferenciado, outstanding, rapidamente a capital ainda continua absorvendo. Mas o que vem fazendo a diferença são as iniciativas de bio-startups, que estão sendo criadas pelos próprios alunos. Então, esses alunos, eles vêm discutindo diretamente com empresários de Duque de Caxias. Então, a gente tem conversa com o sindicato das empresas, né, de Duque de Caxias. Isso é uma iniciativa que a gente vem já conversando há algum tempo, e tem já 2 bio-startups realmente com negociação intensa. Uma delas se chama Plasticor, que ela está tentando desenvolver um sistema plástico para armazenar alimentos, mas que possa conversar com a população. Quer dizer, o objetivo deles é que, quando o produto acabe a validade, vai mudar de cor o plástico. Olha que legal. Então, é um indicador, quer dizer, você não precisa olhar lá a validade, né? Vai ser uma questão... E o mais interessante é que ele é biodegradável. Então, ele é feito de mandioca. Então, assim, é uma coisa que já está em testes e as empresas estão interessadas. Então, esse tipo de iniciativa vem acontecendo. Mas um dos pontos que eu acho da má absorção da mão de obra de Duque de Caxias, eu acho que a primeira é a falta de conhecimento que tem uma FRJ ali. Então, é muito mais fácil oferecer um estágio para a FRJ sede, né, a capital, né, a cidade universitária, mas, ao mesmo tempo, é você olhar para o UFRJ e buscar parcerias, como a gente também, o UFRJ, ir e buscar parcerias, que é o que a gente vem tentando fazer para quebrar isso. Porque a partir do momento que um aluno nosso é conhecido, esse próprio aluno é a propaganda para os próximos. Então, a gente precisa começar colocar os alunos dentro das empresas. Fazer um marketing dos alunos, de certa maneira, né? Com certeza. Agora, uma questão que eu sempre coloco assim, por exemplo, como é que foi essa relação da UFRJ sair um pouco do campus lá, da Ilha do Governador, e criar outros campos? Tem um em Macaé e outro em Caxias. Esse foi um movimento natural ou sempre encontra resistência para sair do campus ali local? Como é que foi essa estratégia? Infelizmente, encontra resistências, que é parte natural de um processo onde você cresce. Então, crescer significa também dividir recursos. Então, essa é uma questão muito complicada na universidade. Claro que durante o Reúne, onde teve muito investimento, foi muito mais fácil. Agora, as iniciativas, elas só dão certo se você tem um apoio da prefeitura. Então, Macaé, por exemplo, ela atingiu um patamar hoje, porque a prefeitura apoiou muito, ao longo desses 10 anos que eles também têm, o crescimento de Macaé. Então, a nossa conversa com a Prefeitura de Caxias depende do governo, né? Atualmente, a gente tem um bom diálogo, isso ajuda. Agora, voltando para a universidade, apesar de encontrar resistência, se tem muito apoio também. Claro. Isso é importante ressaltar, porque muitas pessoas veem a possibilidade da universidade fazer a diferença no interior. Então, por exemplo, os nossos alunos que nós formamos, a maioria deles hoje em dia são primeiros lugares nos centros afins. Então, no Centro de Ciência da Saúde, no instituto que eu fui formar, Instituto de Biofísica, o primeiro lugar, várias vezes, ou o segundo lugar, foram alunos do campus de Caxias. Que legal. Então, no CT também, onde o pessoal de nanotecnologia vai fazer, eles também estão pegando os primeiros lugares. Então, os nossos alunos dentro da universidade, eles são a própria nossa propaganda. Então, no primeiro momento que mais teve resistência, o aluno é formado em Caxias, hoje as pessoas nos encontram e falam assim, por favor, manda um aluno de Caxias para o meu laboratório. Então, as pessoas nos pedem. Então, por exemplo, num dos corredores da biofísica, que a gente chama bloco C e bloco G, você anda por ali, cada laboratório tem pelo menos um aluno de Duque de Caxias. Que legal. Então, isso mostra que a gente está quebrando o preconceito pela qualidade dos nossos alunos. Mas eu gostaria de fazer um outro ponto, que quando esse curso foi pensado, né, os cursos lá, a gente não é separado em departamentos, nós todos somos uma grande unidade. Então, o matemático, o físico, o químico, o biólogo, eles convivem. Então, é um curso extremamente multidisciplinar, onde todas as áreas de conhecimento, elas são obrigadas a conversar, porque nós somos um único, hoje, campus, né? Seremos um único instituto numa grande unidade média, que seria o campus. Mas, assim, então, isso faz a diferença no nosso campus, porque o nosso aluno tem professor de computação, mas ele não precisa ir para um prédio da computação. Ele tem aula de matemática, ele não vai para um prédio da matemática.
É tudo ali no mesmo lugar. Isso então, cria isso, uma sinergia muito legal. Muito grande. Então, isso que vem fazendo a diferença para os nossos alunos. Para os 10 anos, o que está programado? Então, nós vamos fazer uma grande comemoração no dia 6 de agosto. A assinatura do convênio Duque de Caxias, Prefeitura, é em junho. Mas por uma questão de agenda e numa tentativa da gente já estar no campus novo físico, que é em Santa Cruz da Serra, a gente, né, adiou para 6 de agosto, onde vai ter a presença do reitor, do prefeito de Caxias, outros delegados, diretores e decanos da UFRJ. E a ideia é, nesse dia, fazer uma discussão científica e também um debate educacional sobre a importância da UFRJ em Duque de Caxias. Que legal. Então, esse é o tema do dia. Qual a importância da UFRJ Duque de Caxias para a cidade, para o município de Duque de Caxias? Professor Herbert, obrigado, né, pela sua, e parabéns pelos 10 anos do campus da UFRJ Duque de Caxias. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos com a professora Mônica Lacerda, diretora da graduação do campus da UFRJ Duque de Caxias. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, hoje pautando os 10 anos do campus da UFRJ do Duque de Caxias, agora com a professora Mônica Lacerda, que é doutora em Física pela PUC do Rio de Janeiro e professora adjunta da UFRJ Campus Xerém, e atualmente é diretora adjunta de graduação. Eu achei muito legal que a senhora pesquisa propriedades materiais de complicação tecnológica e também atua na área de extensão voltada para a formação e capacitação de professores do ensino fundamental. A gente vai ter uma pauta sobre isso depois. Né? Com certeza, será um prazer. Que isso é uma coisa muito interessante para a gente difundir e divulgar. Bom, estamos falando aqui dos 10 anos do campus da UFRJ Duque de Caxias. A gente está falando um pouco dos cursos do campus. Queria que a senhora passasse um pouco pelos cursos existentes lá, como é que é a forma de ingresso para entrar nesses cursos. Tá, ok. Então, primeiro, bom dia, né? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar sobre o campus Duque de Caxias. Nós temos hoje 3 cursos, né? O Herbert já tinha feito um comentário antes, que são os cursos de Biofísica, foi o primeiro curso implantado no nosso campus. Depois nós temos, então, o curso de Biotecnologia e também o curso de Nanotecnologia. As 3 entradas dos cursos são relativas ao SISU, que o aluno passa pelo Enem, e aí tem a entrada pelo SISU, que é o que as universidades federais, em geral, oferecem de vaga através da prova do Enem. Então, hoje, a entrada nos nossos cursos são através desse SISU. Praticamente o SISU é a forma de entrada. Na UFRJ, atualmente, é a forma de entrada. E quantos alunos hoje ingressam por semestre na UFRJ? Ao todo, são 50 de biotecnologia, 20 de nanotecnologia e 30 de biofísica. Então, isso dá 80, 100 alunos. 100 alunos por ano. Só que, na verdade, é 150 por ano, porque biotecnologia é todo semestre, mas nanotecnologia e biofísica é uma vez por ano apenas. O professor estava falando que lá não tem departamento, que é uma coisa bem legal, porque dá uma misturada boa nos professores. É verdade. Assim, né? Cria um outro caldo de cultura, eu acho. Mas os cursos, quando o garoto entra no curso, ou entra pelo vestibular, ele fica preso àquele curso, ou ele tem um conjunto de disciplinas gerais que ele vai cursando e depois vai se especializando dentro da graduação que ele quer? Como é que funciona? Na verdade, para cada curso ele tem uma grade própria. Então, cada um dos cursos tem a sua grade, mas nós temos alguns desses cursos, eles têm o que a gente chama de ênfases. Então, ele tem uma grade comum dentro do curso e em um determinado momento, que seria a parte do profissional do curso, ele pode optar. Então, nanotecnologia, por exemplo, ele pode optar para fazer a parte de nanofísica ou de bionano, que seria a parte de biologia nanotecnologia voltada para biologia, nanotecnologia voltada para física. E dentro da biofísica também, tem os cursos relativos, também até mesmo parte de biotecnologia. Então, assim, cada curso tem sua própria grade, mas dentro dessa grade eles têm uma certa flexibilidade de acordo com a ênfase que interessa. Agora, então, comentando aqui com o professor Herbert também essa questão de ter uma UFRJ dentro de Caxias, que é uma cidade espetacularmente grande com relação a PIB, indústrias, comércio e serviços. Como é que está sendo a relação ao longo desses anos? Eu sei que no começo, às vezes, é complicado, né? A gente está montando o curso, às vezes não é conhecido na região, as pessoas não sabem que tem um curso lá.
Mas como é que está sendo essa relação de proximidade com as empresas locais? Vocês têm feito alguma parceria, algum convênio com essas empresas? Como é que tem sido empresas júniores, se isso existe lá na UFRJ? Como é que está sendo essa relação com o mercado local? Nós temos sim empresa júnior, né? Começando, a gente tem empresa júnior no campus Duque de Caxias. Com relação à parte de envolvimento com a indústria, com as empresas em Duque de Caxias, a gente teve um apoio muito forte do Inmetro, o próprio campus começou muito em função disso, até a própria prefeitura. Hoje a gente continua no ambiente provisório, né, apesar dos 10 anos, mas em decorrência do apoio da prefeitura de Duque de Caxias na época da formação do próprio campus. Então, hoje a gente está no Complexo Tamoio, que divide espaço com atividades da própria prefeitura e do município de Duque de Caxias, com o apoio da prefeitura, com certeza. E o Inmetro foi um catalisador da nossa ida para Xerém, hoje Xerém, né, mas em breve Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias em geral, exatamente por causa do potencial de formador para aquela região ali. O Inmetro, claro, como um grande desenvolvedor de pesquisa também, não só apenas serviço, né, mas ele também, por interesse dele, a gente hoje tem um grande convênio com ele. A gente tem convênio com o Inmetro, convênio não só da parte de pesquisa, da parte de pós-graduação, mas também os nossos alunos podem fazer iniciação científica, estágio curricular. Então, tem um grande envolvimento. Com as empresas do Duque de Caxias é impressionante em termos de potencial de tecnologia, até mesmo porque já tem um grande parque industrial. E a gente tem, sim, ainda é pequeno, eu vou dizer, depois de 10 anos eu considero ainda pequeno, mas a gente tem, sim, vínculo com algumas empresas ali. O Heber citou recentemente a New Steel, que financiou um evento dos nossos alunos do ano passado. O Hackathon foi um negócio muito bacana, que é desenvolver projetos voltados para uma demanda. E hoje uma das empresas, que é uma das startups, nasceu exatamente de uma demanda do Centro de Panificação de Duque de Caxias. Então, as empresas de panificação fizeram uma solicitação dentro desse evento de tecnologia e essa empresa acabou nascendo exatamente porque superou as expectativas da demanda das empresas de panificadoras do município. E vocês hoje têm programas de mestrado, doutorado no campus ou de pós-graduação? Quais são as ofertas? Nós temos, na verdade, tanto mestrado quanto doutorado acadêmico, que a gente chama, então, aquela formação tradicional, e temos o que a gente chama também de mestrado profissional. Tem mestrado profissional. Temos na área de formação de professores. Ah, que legal. Então, a gente tem hoje em funcionamento, tem um mestrado profissional que é em rede nacional, e ele é voltado para professores de biologia. E a gente tinha até recentemente, e tinha sim, mas está numa fase de transição, que é também um mestrado profissional para professores do ensino fundamental. Ele era voltado para biofísica, para biologia, e agora ele está sendo transformado para ciências. Então, a gente vai abrir, isso eu acredito que até o ano que vem, a gente vai poder oferecer mestrado profissional para professores de ciências de um modo geral. Isso para atender não só a região de Caxias, mas qualquer um que tenha interesse em participar do mestrado lá. Isso é no campus de Duque de Caxias. No campus de Duque de Caxias, O mestrado profissional em biologia, inclusive, ele tem, como esse atual em rede e o anterior também, que era local, a gente chamava de Profibio local, ele também já atendia uma grande região aqui da região sudeste, de um modo geral, de Minas, do interior do Rio, da região de Duque de Caxias, principalmente. Então, já tem um grande braço, né? Já alcança diversas regiões. Assim, 2 perguntas para a gente encerrar, né? Qual o impacto que vocês estão avaliando da presença do campus da UFRJ em Duque de Caxias na região? O que vocês esperam para os próximos 10 anos? Nós esperamos crescer, né? Aquela coisa assim de poder ter um impacto na região maior do que o que a gente tem hoje, sem dúvida alguma. E a gente vê nisso, assim, a prefeitura quer, a gente também quer, então eu vejo que é um esforço que em pouco tempo vai resultar num crescimento, numa expansão do campus Duque de Caxias, a fim de ajudar essa região que, na verdade, eu enxergo como uma situação um tanto quanto contraditória, porque tem o 2º PIB do Estado, o 6º do país, mas, no entanto, é uma região extremamente carente de formação, de cuidados básicos, aquela coisa toda. Então, a gente acredita que os nossos cursos, mesmo de fins tecnológicos, eles possam apoiar essa região toda. Já tem um impacto grande, sim. A maior parte dos nossos alunos, em torno de 50%, é de Duque de Caxias. Ah, que legal. Então, ele já, assim, a gente vê que o
o aluno, o estudante da região de Caxias já procura o campus UFRJ, campus Duque de Caxias, para estudar na sua região. Professora Mônica, quem está chegando no final do programa, queria que a senhora dissesse para o nosso público, para a nossa garotada aqui de Petrópolis também, como uma oportunidade, né, de cursar uma FRJ aqui, logo aqui embaixo na Serra, né, em Caxias. Qual o site, Maurício, como é que pode se obter mais informações sobre o curso e o campus da FRJ em Duque de Caxias? Sim, o campus do Duque de Caxias, o site para informação, né, é o xerem.ufrj.br. Então, xerem, com X, né, .ufrj.br, tem todas as informações ali no site. Nosso site é completo, informações sobre pesquisas realizadas, cursos de extensões realizados, também a parte de graduação, todos os cursos que a gente tem, e informações sobre os docentes, a área técnica, tem todas as informações dentro desse site, que é xerem.ufrj.br. Professora Mônica Lacerda, obrigado pela sua presença aqui no programa, obrigado também ao professor Herbert Guedes, também que esteve aqui com a gente, falando sobre os 10 anos do campus da UFRJ Duque de Caxias, uma belíssima iniciativa, e vamos estar lá presente no dia 6 de agosto, comemorando esses 10 anos. Obrigado pela sua companhia, até a próxima terça, um forte abraço, tchau.